E hoje eu tenho uma palavra para nós nessa noite, uma mensagem que tem queimado no meu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel 37. Versículo 7. Ezequiel 37, versículo 7, diz assim: Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se num vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Vou ler de novo esse texto. Enquanto profetizei conforme me for ordenado, enquanto eu pregava, diga comigo, enquanto eu pregava. Em outros textos diz, enquanto eu profetizava, enquanto eu falava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos. Eu sinceramente não tenho nada para dar para você, a não ser que venha do Espírito Santo de Deus. Então eu quero que você faça a sua oração com o Senhor. Diga para Ele: Deus, fala comigo. E eu quero declarar nessa manhã que o Espírito de Deus está nesse lugar. Que seja quebrada toda a corrente. Anjos dos céus, vai tirando todo o mal desse lugar, toda a barreira. Anjos auxiliares, ministros, derrubem toda a barreira que está sobre esse lugar. Porque essa igreja é uma igreja de adoradores. Então fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Eu sinto uma presença do Espírito Santo aqui. Porém também eu sinto também um impedimento muito grande. Mas vai cair por terra em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adorando, te adorando. Solte a sua voz. Em espírito, te adoramos. Declare isso. Rei dos reis, tem adorador aqui ou não? Rei dos reis e Senhor, levante sua mão e cante. Pra te adorar, foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, nos átrios do Senhor. Meu prazer é na casa de Deus, onde flui o... Levante sua mão e diga: para te adorar, todos juntos. Para te adorar,
Enquanto você adora, o Senhor envia seus anjos até a sua casa para batalhar por você. Jesus, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, na casa de Deus, onde flui. Eu sinto Deus aqui nessa manhã. Grande é o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus. Aleluia. Alegria. Vamos fazer um coral aqui. Grande é o Senhor e quem nós temos e que nos ajuda, por isso diante dele, ele está fluindo nesse lugar com seu Espírito. Queremos o teu nome e agradecer-te, pois confiamos em Deus, pois só tu és sobre toda a terra e céus. Levante a mão, diga: queremos o Espírito Santo está fluindo nesse lugar. Você não percebeu, mas já está aqui fluindo. Pois tua obra em nossas vidas confiamos em. Levanta a mão e diga: pois só isso é aleluia. Às vezes a gente é tomada por Deus e que é digno de receber. Tô com vontade de correr no meio da igreja hoje. Ao Rei eterno, invisível. Se preocupe não, irmão, vou pregar. A Ele ministramos. Levante a sua mão e diga: ao único, cante com o coração. Ao único, ao Rei eterno, imortal, invisível, a Ele ministramos. Levante as duas mãos, todos juntos, coroamos. Coro. A Ti, ó Rei Jesus, todos juntos, adoramos
Consagramos o Consagramos todo nosso ser, coroamos, diga. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, adoramos o teu nome. Consagramos todo nosso ser assim. Diga, eu consagro todo o meu ser. Vamos aplaudir o nome dele. Alguém pode dizer glória a Deus nessa manhã? O texto é simples, é autoexplicativo. O povo de Israel estava numa situação na Babilônia, sem nenhuma esperança, devido ao pecado. Eles estavam no cativeiro. Devido ao pecado, eles estavam ali presos. E foi nesse contexto de falta de fé, de sem esperança nenhuma, que Deus leva Ezequiel a ter essa visão. Como todos sabem, Ezequiel foi levado a esse vale de ossos secos, e Deus faz uma pergunta a Ezequiel: pode esses ossos, filho do homem, pode esses ossos voltar a viver? Ezequiel, com muita sabedoria, diz a seguinte frase: Senhor, só tu sabes. Vocês desculpem que eu estou um pouco ofegante devido à gripe, estou saindo da gripe agora. Então a gente está tentando restabelecer a saúde. E Ezequiel responde: Senhor, só o Senhor sabe. E o que eu aprendo nessa situação é que Deus, mais na frente, Ele diz o seguinte: é assim como o meu povo se vê como ossos secos. E não só eram ossos secos, mas o texto é bem enfático de dizer que eles não eram apenas secos, mas sequíssimos. Não havia a mínima possibilidade de vida sobre aqueles ossos. E o profeta foi levado a essa situação. Era dessa forma que Israel se via. E que começa a nossa primeira lição. Israel se via dessa forma. A nossa primeira lição começa aprendendo algo muito importante. Só existe mudança real quando nós tomamos a responsabilidade daquilo que nós fazemos. Quando nós paramos de colocar culpa nos nossos fracassos nos outros. A mudança ela começa quando nós reconhecemos o porquê da situação de estarmos ali. Sabe o porquê que nós caímos? Quando nós caímos na real da situação que nós estamos vivendo, aí começa o processo de mudança. Porque enquanto você não enxerga, enquanto nós não enxergamos o caminho que nós estamos trilhando, os resultados que nós estamos tendo naquele momento, nós sempre vamos achar desculpa para os nossos fracassos. Às vezes Deus nos leva a lugares para que nós possamos ver como nós somos na realidade. O filho pródigo tem um texto que me chama muita atenção naquela parábola. A parábola diz quando ele caiu em si. Quando ele se deu conta do tamanho da besteira que ele estava fazendo. Porque ele estava com os porcos. E muitas vezes, para Deus, para nós reconhecermos onde nós estamos, muitas vezes Deus nos leva para dar comida aos porcos. Uma situação de prosperidade talvez não te ensine, mas os porcos vão te ensinar. O vale de ossos secos vão nos ensinar.
Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus sempre vai nos levar a lugares que mostram a nossa realidade, a nossa condição atual. Ele vai nos mostrar e vai dizer: essa aqui é a tua situação, essa aqui é a tua realidade. Porque enquanto você fica achando desculpa para não ser um bom marido, sabe, enquanto você fica achando desculpa pelo fato de você ser ignorante, você nunca vai mudar. Agora, quando você diz: cara, eu sou realmente isso aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, falo isso por experiência própria, dói reconhecer quem nós realmente somos. Eu sou ignorante mesmo, sou ciumenta mesmo, sabe? Às vezes basta você olhar o resultado que você tem. Olha a tua realidade, olha em volta, não está só seco, está sequíssimo. Não está só falido, está falido e está devendo a Deus e o mundo. É só parar para pensar. Quantos relacionamentos já passou na sua vida? Quantos casamentos você já passou? Desculpe, eu vim falar o que Deus mandou falar, mas eu falo com carinho. Tem homem que chega a rotar dizendo: eu conheço mulher, já me casei 5, 6 vezes, você não conhece mulher nenhuma. Quem conhece mulher é aquele que está casado 20, 30 anos com a mesma mulher. Eu faço a minha se apaixonar por mim todos os dias. São 27 anos de casado. Olhar a realidade, onde a tua vida de pecado, onde a nossa vida de pecado tem me levado, tem nos levado. E nem todas as vezes que Deus te leva a lugares serão lugares agradáveis. E Deus levou Ezequiel a ver esse lugar terrível. Somente nesses casos, querido, somente uma intervenção divina pode mudar a sua vida. Somente uma intervenção de Deus nesse vale que nós decidimos entrar, que o povo de Israel entrou porque quis entrar. Porque antes de Deus dar uma sentença para alguém, Ele fala uma, Ele fala duas. Eu não conheço ninguém mais paciente do que Deus. Cerca de 40 anos Deus vinha falando com o povo: para de adorar outros ídolos, para de se prostrar perante imagem, para de se prostituir com outras nações, sabe? Vocês estão fazendo o julgamento de 2 balanças, 2 pesos, 2 medidas. Vocês não são justos nos julgamentos de vocês. Vocês estão roubando o templo, vocês estão fazendo tudo de errado. São 40 anos Deus falando. E o povo, aí se levantava um líder e o povo se convertia, caía um líder e o povo parava, não tinha estabilidade. Você pode ter certeza que muita coisa do que nós passamos na nossa vida, nós já sabíamos que ia dar ruim, porque Deus falou, Deus disse, Deus usou alguém. Quantas vezes a sua mãe falou para você não andar com esse rapaz? Quantas vezes Deus usou alguém para você não andar com essa moça? Quantas vezes Deus falou para você: olha, não faz esse negócio, para com essa onda de nota fria, para com esse negócio, anda certinho na minha presença que vai dar certo. Mas você teimou, o olho foi grande demais, você ouviu o conselho para ouvir, mas o que importa era a sua opinião. E o povo de Israel estava assim, foi parar no vale de ossos secos, e só um milagre, só algo sobrenatural pode fazer essa realidade mudar. Agora, algo que eu acho interessante, que independente deles estarem secos, eles eram do Senhor. Independente de estarem, sabe, falidos, Deus ainda tinha planos para aqueles ossos que eles iam se levantar. Independente de estarem sem vida, de serem ossos, mas eram de Deus. Deixa eu liberar uma palavra para você. Eu não sei o que faliu na sua vida.
Eu não sei se você se sente só os ossos sequíssimos, falido, acabado. Você continua sendo de Deus. Está osso, está seco, está falido, mas continua sendo meu. Está no chão, está acabado, mas continua sendo meu. Não pisa porque é meu. Não é porque está seco, está jogado no chão, que você pode pisar. Continua, é osso, mas continua sendo meu. Olha para o seu irmão e diga: você é dele, irmão. Deus está falando aqui, querido, sim ou não? Levanta a mão bem alto e diga: glória a Deus. Deus vai falar aqui conosco nessa manhã. Deus ainda tem planos para a sua vida, para a nossa vida. Continua sendo dele. Ah, meu querido, embora você se sinta como um vale de ossos secos, e Deus está me mostrando que tem muitas pessoas aqui assim, casamentos destruídos, já procuraram psicólogo, já fizeram terapia, já pediram conselho para o pastor, já sentaram, já conversaram, mas não encaixa, só dá errado. Deixa eu dizer algo para você. Deus me trouxe aqui nessa manhã, porque você é dele. O osso está seco, está sequíssimo, está sem vida, não tem mais nada, mas continua sendo dele, e ainda tem planos para você ainda. O filho pródigo estava na lama com os porcos, mas continuou sendo filho. Renunciou à paternidade, foi embora, mas continuou sendo filho. E Deus estava à sua espera. O que eu acho interessante, querido, é que Deus sempre tem mais interesse de nos levantar do que nos deixar no chão. Eu vi um pregador pregando esses dias, muito conhecido, um americano. Eu concordei em partes da fala dele. Ele falava inglês e o tradutor dizia, ele dizia: por que Deus se importaria com uma pessoa como você? Por que Deus salvaria uma pessoa como você? Você é não sei o que, você é pecador, você é invejoso, você é mentiroso. E eu pensei da seguinte maneira: o pregador, ele está certo em partes, porque o termo certo não é vocês, o termo certo é nós. Tem muito pregador que prega para bater, irmão. Evangelho é para levantar aquilo que está no chão. O evangelho veio buscar aquele que estava perdido, não jogar mais perdido ainda. O interesse de Deus não é que você fique seco, jogado no chão. O interesse de Deus é que você se levante. E o mais importante, tem gente que diz: não, quando Jesus sentava com pecador, Jesus sentava com bandido, com homossexual, com todo mundo, Jesus sentava assim, ele sentava para ensinar. Mas todo bom professor, ele senta para ensinar com o intuito de que seu aluno levante para ensinar também. Todo bom médico, ele quer curar você, ele não quer que você permaneça doente. E o evangelho é sobre isso, é sobre levantar aqueles que estão caídos, sabe, levantar aqueles que estão abatidos, não mascarar o pecado existe sim, mas continuar pregando que existe um Deus misericordioso, que pode mudar a sua vida, que pode transformar toda a sua família, que essa situação de você estar no chão sequíssimo, você vai se levantar sim. O evangelho fala de levantar aqueles que estão caídos. Terceiro ponto que eu aprendo nessa mensagem: o profeta, no verso 7, ele diz: então profetizei conforme fora ordenado. Obedecer a palavra de Deus vai trazer vida àquilo que está morto em você. Obedecer a palavra de Deus vai trazer vida
aquilo que está morto dentro de nós. E ele diz: então profetizei conforme fui ordenado, então falei conforme me dissera. Ezequiel usou o poder da profecia, liberou uma palavra conforme a palavra do Senhor. Queridos, existe poder em nossas palavras. Através das nossas palavras, nós conseguimos traumatizar alguém ou abençoar alguém. Você já ouviu muito disso aqui. Através das suas palavras, das nossas palavras, você é lembrado, sim ou não? Quando você ouve uma frase, você diz: essa frase parece com fulano. Eu vou dizer uma frase aqui, não vou dizer nem quem é, você vai dizer. Você já vai saber quem é. Nós não vamos dar uma meta, nós vamos deixar a meta aberta. E quando alcançarmos a meta, nós vamos dobrar a meta. Lembrou ou não lembrou? Precisou dizer o nome? Por quê? Porque ficou marcado. Aquilo que nós falamos nos marca por gerações. Aquilo que nós falamos, que nós profetizamos, pode mudar a nossa realidade. Conforme o quê? Conforme a palavra de Deus. Quem foi que profetizou, irmão? Diga Ezequiel. Quem profetizou, irmão? Quem profetizou? Quem está aqui, diga amém. Quem profetizou? Ezequiel profetizou. Foi Ezequiel que falou. Existe poder nas nossas palavras. Está na hora de tirar, sabe, mudar o teu linguajar dentro da sua casa. Ah, esses meninos não param, esses meninos não se aquietam, esses meninos são, sabe? Meu Deus do céu. A desgraça desse homem buchudo, reclama, só bebe. Libera a palavra de bênção sobre o teu marido, mulher. Ah, essa mulher não se arruma, é toda feia, não sei o que. Libera a palavra de bênção para tua mulher. Para de estar ouvindo o que não presta dentro da tua casa e coloca a adoração dentro da tua casa, irmão. Para de estar ouvindo aquilo que nós ouvimos, nós reproduzimos. Ezequiel ouviu a palavra do Senhor e profetizou. Tem gente que não coloca louvor dentro de casa para ouvir, mas coloca um camarada que canta: meu pai paga a minha faculdade. Ela quer. Quem já ouviu isso? Camarada coloca, está passando na rua, então coloca, o vizinho está lá: meu pai paga a minha faculdade. Aí o camarada: misericórdia. Não é verdade? Primeiro que eu nem entendo o que ele fala, só entendo que o pai dele não paga a faculdade. Então começa a liberar palavras de bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida financeira, sobre aqueles ossos que estão secos. Quem está me entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. O que posso ver, senão um vale de ossos secos? O que posso, se já se foi? Aleluia. Nossa, levanta a mão e canta. Debaixo do sol, se foi alegria, filho do homem, com tua boca volte a... Quem vai usar o poder das palavras agora? Quem vai? Quem vai? Eu quero ver quem vai. Diga: isso, ó terra que está
Está tudo parado aqui, meu filho. Volte a res. Eu posso ouvir, Senhor. Posso. O som do avião. A morte tornando. Aleluia! Aleluia! Eu vim pregar para pessoas nessa noite que vão usar o poder das palavras para mudar a realidade. Estou sentindo Deus aqui, estou com vontade de correr no meio de você, irmão. Ai, vou correr mesmo. Vamos lá. O que eu acho interessante nesse texto, que no verso 8, diz assim: atentei para o que estava acontecendo. E acontecendo, e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões de carne, e logo em seguida os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego neles. E uma parte interessante que ele fala: enquanto eu pregava, enquanto eu falava, algo acontecia. Um barulho acontecia. O vale que estava sem vida, o vale que estava seco, mas quando eu profetizei a palavra que me foi ordenada, um barulho começou a acontecer. Um barulho naquele luto começou a mudar. Um barulho naquele vale de tristeza, naquele vale de depressão, naquele vale que não tinha esperança, começou a mudar. Ah, querido, você não precisa ficar calado quando você começar a abrir sua boca nessa manhã. Um barulho você vai começar a ouvir na sua casa, um barulho você vai começar a ouvir no seu trabalho, um barulho você vai começar a ouvir no seu celular, porque está chegando um valor na sua conta. Um barulho você vai ouvir sobre a sua família. Um novo som está chegando para você ouvir. Deus está movendo sobrenatural. Enquanto eu falava, eu comecei a ouvir. Enquanto eu pregava, eu comecei a sentir. Eu não sei como está na sua vida, eu não sei em que área da sua vida está sequíssima, mas enquanto você falar agora, os céus vão se mover. Ressuscita. Diga. Isso. Enquanto você fala, enquanto eu falava, enquanto eu dizia, algo estava acontecendo. Eu quero profetizar nessa manhã sobre a tua vida. Enquanto você está falando, enquanto você está profetizando, algo no mundo espiritual está acontecendo na tua vida e na tua família. A morte tornando. Aleluia. Jesus. No verso 8: atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões, carne, e logo em seguida pelos os cobriam. Todavia eram corpos sem espírito, porque não havia fôlego de vida neles. Não havia fôlego de vida neles. Ah, querido, quantas pessoas estão em pé no meio da igreja? Quantos ministérios só estão em pé, mas estão sem vida? Eu vi que eles estavam em pé, eles se colocaram em pé, mas estavam sem vida. Quantos vieram nessa manhã, mas estão sem vida? Quantos casamentos tem aqui nessa manhã? Aparentemente lá fora
é tudo perfeito, está tudo bonito, mas dentro está sem vida, está só o corpo, está só o corpo por fora, mas está sem vida. Quantas vezes nós não viemos para esse lugar de adoração, mas estamos sem vida, sabe? Não existe mais alegria em servir, não existe mais alegria em pregar o Evangelho, não existe mais alegria em dizer: ei, tem um lugar ali que Deus está falando, vamos comigo. Eu estou pregando para pessoas que estão sem vida espiritual, mas nessa manhã eu vim como um profeta dessa geração e dizer para você que Deus vai ressuscitar aquilo que está morto em você. Quantas pessoas, sabe, tinham um ministério, profetizavam, dançavam, cantavam, serviam, e hoje não fazem mais nada. Elas estão nas festas, elas estão em vários lugares, mas estão sem vida. Estão arrodeados de amigos, estão arrodeados de pessoas, mas está só o corpo, está sem vida. E no verso 10 ele diz: fiz como me for ordenado, profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali, que dava para formar um exército sem medidas. Eles estavam sem vida, estavam deitados. Quando o Espírito veio, o fôlego de vida veio, e se levantaram. Eu sei que muita gente aqui está parada no tempo, está só existindo. Eu sei que você está no automático, muita gente está no automático. Eu vou na igreja, vou ouvir uma palavra, vou sentir algo de Deus, que é o pastor Alex, e volto para casa. Está sem vida. Você esqueceu que tem um Pai chamado Jesus, e o nosso maior chamado é para sermos filhos, e de entendermos que Ele está de braços abertos para eu e você recomeçarmos nessa manhã. Tem coisas que só Deus pode fazer na sua vida, e esse vale de ossos secos só vai mudar se Deus mudar. E Deus pode querer mudar, mas se você não quiser falar nada, não profetizar, não fizer a sua parte, você vai continuar do mesmo jeito. Mas eu quero declarar nessa manhã, eu quero botar um ponto final nisso. Irmão, chega de andar meia boca, chega de andar frio, chega de andar nesse marasmo espiritual terrível, chega de ter um casamento meia boca. Tem gente que não pode ter um momento atípico na vida da pessoa, é um momento de alegria. Eu estou feliz demais, eu vou ter raiva. Olha isso, queridos, o cristão verdadeiro, a tristeza é um momento. A tristeza é um momento, porque esse cristão é bom demais. Ter um casamento cheio do Espírito é bom demais, irmão. Vai acontecer briga, mas serão situações atípicas, não constantes. Eu vim profetizar nessa manhã que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Fica de pé em nome de Jesus. E eu quero cantar essa canção. E você que crê, eu quero que você cante com toda a força do seu coração. Pastor, eu não acredito e eu não quero cantar. Eu não cante. Mas se o fizer, faça com fé. Quem está comigo? Enquanto eu estiver cantando, se você quiser receber Jesus, ou quiser recomeçar, renovar sua aliança com Deus, por algum motivo você falhou, vem aqui na frente. Enquanto eu estiver cantando, você pode vir, porque o Espírito Santo vai estar te movendo. Quem vai cantar comigo, vai profetizar nessa manhã. Muitos vales vão se transformar em vida nesse lugar. Amém? Fecha os teus olhos.
Vamos adorar ao Senhor.